As relações humanas muitas vezes possuem trocas envolvidas, mas o importante é quando essas trocas são interessantes para os dois lados, sendo uma relação estável e menos falsa. Entretanto, é preciso ficar de olho quando as relações possuem somente uma pessoa interessada. Afinal, estas relações se tornam desgastantes para todos os lados. Enquanto um é obrigado a lidar com uma situação que não lhe favorece, o outro cria laços que não são verdadeiros e por vezes é julgado como alguém falso. Mas como ficar atento a essas relações? Que cuidados devemos ter? Saiba mais agora no Bendita Hora. Viu, minha gente? Como é um assunto bem recorrente à nossa vida cotidiana, todos nós somos experienciados, ou nós somos vítimas, ou até mesmo, quem sabe a gente também já foi ou é interesseiro diante de algumas circunstâncias. Por que não? A gente tem que assumir às vezes a verdade. Olha, eu já fui interesseiro a me aproximar de uma situação assim, eu tinha interesse X, eu tinha interesse Y. Eu me interessei, por isso que eu fui lá, não é? E até que ponto o outro lado não ficou frustrado comigo? Desapontado comigo, não é? Então, assim, essas circunstâncias, elas fazem parte do cotidiano de todos nós. Como trabalhar isso? Como perceber, né, ao redor da nossa vida, quando existe alguém que não vem só com uma genuína amizade, de querer realmente o teu bem, mas tem um interesse por trás. Pegar uma carona, talvez através do seu sucesso, do seu profissionalismo, ou daquilo que você está em alta nesse momento da sua vida. Tudo isso nós vamos entender com ele. Para mim, disparado, o grande psicólogo nosso, queridíssimo, o único psicólogo man que vem aqui sempre, e o padre, aplaude ele, porque ele é brother do padre, muito capaz. Gabriel Monteiro, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí. Show de bola. Ô, Gabriel, olha esse tema, né? É um tema muito real. Ele é assustador ao mesmo tempo, mas ele é muito importante da gente falar um pouquinho, né? Ô, Gabriel, como perceber nas relações humanas nossas, às vezes com parentes, com pessoas profissionais, seja lá de que maneira for, não é? No social, como é que dentro da psicologia a gente pode perceber pessoas que elas não se aproximam de você genuinamente porque gostam de você, querem uma boa amizade ou querem te ajudar, mas têm interesse. Existem algumas pistas dentro da psicologia que a gente pode captar isso? Existem, e é importante também falar, né, padre, que todo ser humano tem interesse. Todos nós, eu mesmo abri, coisas, né? Exato. É natural que a gente tenha interesse em coisas, em busca de objetivos ou de qualquer outra situação. E não está errado você ter interesse em algo, isso é até motivador de alguma forma. Qual é o grande problema? Quando você deixa de ser empático ou deixa de se preocupar com o outro para atingir um objetivo, né? Então, você começa a ser uma pessoa mais manipuladora, mais persuasiva de uma forma negativa, para convencer alguém de algo que talvez ele tenha e você queira também, só que você não quer, você não olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, ele é um exemplo a ser seguido. Eu quero seguir os caminhos dele para conseguir a mesma coisa. Não, ele vai colar nessa pessoa, se mostrar uma pessoa próxima, amiga, mas que no final, quando ele atinge o que ele quer, ele se afasta. E isso acontece, por exemplo, em relacionamentos, no trabalho, relacionamento tanto amoroso quanto o afetivo mesmo, de amizades e assim por diante. Então, é muito complicado e tem muita gente que, por exemplo, vai no meu consultório e fala assim, porque eu fui enganado por tal pessoa, e se sente muito mal por isso. E a primeira coisa que eu falo não é fácil você perceber, né? Você perceber que alguém está chegando próximo de você com um interesse negativo. Eu entendi, sentido. Mas muitas vezes pode acontecer, essa é uma pergunta que eu faço para você, tá? Porque você é capacitado para isso. Uma pessoa, no primeiro momento, ela entra com interesse genuíno, bonito,
mas depois, por algumas outras razões, ela começa a querer ser uma pessoa que ela tem um interesse pessoal, meio de obter alguma coisa através de você. Pode também acontecer isso? Olha, ou é um pouco mais difícil? A pessoa já chega, ela já tem um plano desde o início com uma certa maldade. Ela pode ser consciente ou inconsciente o fator dela querer levar vantagem em relação a alguém. Tem pessoas que ela tem a consciência disso e ela faz de uma forma propositiva até. Eu vou até lá e vou ludibriar essa pessoa, ficar amigo dela para conseguir algo. Tem gente que tem esse interesse negativo e nem percebe que tem, né? Mas ela quer levar vantagem em relação a conseguir algo ou se aproveitar de algo. Por exemplo, uma pessoa ganhou na Mega Sena. E aí aquele amigo, colega próximo se aproxima dela, por quê? Porque ele vai ter mais festas, proximidades, facilidades, mas às vezes ele nem entende que ele está fazendo isso para ter vantagem, mas ele tem o comportamento de. Sim. E tem gente que tem realmente aquele comportamento de eu vou me aproximar para ter vantagem. Agora, pode acontecer isso que você falou, padre? Até pode, da pessoa chegar, eu gostei dessa pessoa, ela é gente boa e tal, e aí ao longo do processo ela fala assim, estou levando vantagem e nem estou percebendo que isso acontece. Mas é muito mais difícil. Já é um comportamento mais padronizado que a pessoa aprende ao longo da vida. Me dei bem uma vez, me dei bem outra, é assim que eu começo a funcionar, né? Tanto no trabalho quanto nas questões sociais. A gente identificar, você nessa abertura que você colocou muito bem, Gabriel, tem como identificar, principalmente para as pessoas, tem gente que tem um pouquinho mais ingênuo de perceber isso, tem pessoas que são muito desconfiadas, elas sempre já tratam qualquer circunstância com um pé ou outro lá atrás. Mas tem pessoas que são muito assim, ai, que lindo, que bom que você está aqui, você me veio me visitar, olha, você sumiu. Mas quais seriam alguns dados importantes para prestar atenção? O principal você perceber quando aquela pessoa, porque geralmente não é uma pessoa que você nunca viu na vida, né? É algum colega, alguém que já te viu, já entrou em contato com você alguma vez na vida, mas um dos fatores fundamentais que a gente sempre pede para a pessoa começar a analisar quando que essa pessoa se aproximou de você? Quando, né? Quando? Qual é a sua circunstância de vida que ele se aproximou? Exato. E aí, assim, quais os comportamentos dessa pessoa? Ela nunca se interessou nada por você, nada pela sua vida. De repente, ela quer ser sua melhor amiga. Quer te ouvir, quer falar sobre uma coisa ou outra. Mostrar um projeto dela junto com você. Uma coisa gostou demais de você. Muito legal e ela está muito próxima. Só que, de repente, e ela sempre assim, favores, são favores sempre de mão dupla. É uma coisa de eu te ajudar e você pode me ajudar também ou não. A gente nunca tem que esperar um favor retribuído. A gente sempre tem que fazer o favor porque a gente gosta de ajudar o próximo. Mas a gente tem que entender também se a gente só está fazendo isso e a pessoa só está se aproveitando disso. Ela não dá nenhuma contra-favor, por exemplo, nada em troca disso. Né? E aí você vai vendo que, ao longo do processo, quanto mais ela tem e ela chegou no ponto, atingiu o que ela gostaria, ela simplesmente se afasta. E ela só vai voltar quando ela precisar de uma outra coisa. Então, é aquela pessoa que do nada chega e começa a te bajular e de repente, você não tem uns 5 mil para me emprestar? Porque eu estou com um probleminha aqui. Mas ela fez um processo para criar uma conexão, para pedir algo, para tirar uma vantagem em troca. Entende? Então, esse é o primeiro fator, quando essa pessoa se aproxima e as formas que ela lida com você. Ou seja, ela está exagerando muito na proximidade, tá? Uma coisa que não é comum dela. Isso é um fator principal. E, inclusive, a pessoa que tem esse fator de se aproveitar do outro, ela sabe muito bem ler o comportamento do outro. Então, por exemplo, ela vê se você tem uma autoestima mais baixa, aonde que ela vai pegar para te animar? Ela vai falar que, nossa, você está bem vestido, nossa, como você está bonito hoje. Ela vai saber pegar no ponto que vai te fragilizar a ponto de você
fazer o que a pessoa quer e assim por diante. Trabalho a mesma coisa. Falou, amigão, você não pode fazer aquilo lá pra mim, não? Nunca fala com você. De repente ele é seu brother. Mas é para pedir um favor, para pedir para ele fazer um projeto ou uma tarefa que é dele. Então esses tipos de coisa você tem que cada vez mais estar no momento presente para perceber isso, senão fica automatizado e aí a pessoa faz uma persuasão boa ali e te convence de fazer algo. Gente, sensacional. Nosso querido Gabriel já nos colocou aqui que o interesse, todos nós temos, mas existe um interesse chamado de uma via positiva que qualquer ser humano precisa ter, porque são motivações que nos dá na vida. Às vezes eu tenho interesse em ter uma amizade com você, porque para mim é importante ter uma pessoa boa, eu quero aprender mais com você, eu me sinto bem perto de você, né? E torço pela sua felicidade. Isso. Quanto mais você cresce, mais eu também vou crescendo junto. Mas também o nosso querido Gabriel explicou que existem pessoas que elas já se aproximam com uma articulação de um interesse pessoal para ela se dar bem em cima do momento onde você está, do que você está fazendo. Estou amando a conversa com o Gabriel, eu acredito que você também. Muito bem, gente, olha, pode estar conversando aqui com o Gabriel. E agora, Gabriel, parece que nós temos uma novela que tem um vilão interesseiro, tá? Vamos dar uma analisada para a gente perceber no dia a dia? Dá uma olhada aí. Algumas personagens das novelas brasileiras se destacam por sua ambição e interesse em dinheiro, poder ou status. Essas personagens são chamadas de interesseiras e costumam causar conflitos e intrigas na trama. Vamos relembrar algumas das personagens mais interesseiras das novelas. Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino. A vilã interpretada por Renata Sorrah era capaz de tudo para conseguir o que queria, inclusive sequestrar a filha da sua rival, Maria do Carmo. Maria de Fátima, de Vale Tudo. A filha de Raquel, vivida por Glória Pires, era uma jovem ambiciosa que não hesitava em trair e manipular as pessoas para alcançar seus objetivos. Carminha, de Avenida Brasil. A antagonista da novela de João Emanuel Carneiro era uma mulher cruel e vingativa, que usava seu charme e sedução para enganar as pessoas. Laura, de Celebridade. A personagem de Cláudia Abreu era uma jornalista inescrupulosa que queria se tornar famosa a qualquer custo. Laura invejava a empresária Maria Clara, interpretada por Malu Mader, e tentou roubar seu lugar na mídia e na vida pessoal. Iris, de Laços de Família. A jovem rebelde e mimada, papel de Débora Seco, era apaixonada por Pedro, vivido por José Maier. Iris não aceitava o relacionamento dele com Cíntia, personagem de Helena Ranaldi, e fazia de tudo para atrapalhar a felicidade do casal. Será que você conhece alguma Nazaré ou uma Carminha da vida real? Isso aí está espalhado em tudo que é lugar. Em todos os lugares tem Carminha, tem isso, tem Odete Roitman, tem tudo. Por isso que as novelas, elas pegam esses personagens. Querido Gabriel, isso é uma realidade, infelizmente, ela é muito real perto da gente também, né? Mas aí, assim, né, tem uma diferença grande, porque isso daí a gente entende como uma sociopatia, né? Que aí é uma coisa mais pesada, crônica, pesada. Porque aí a pessoa, ela realmente vai fazer de tudo para tomar o lugar da outra, né, e pode ser de uma forma de até matar alguém, né, chegar nesse ponto. Então, aí já é um transtorno mesmo, aí realmente é uma questão muito mais séria. O que a gente está falando é muito menos perigoso, porém, ainda assim deixam marcas também. Pode deixar mágoas, né? Com certeza. Decepções. Porque você atinge geralmente pessoas que não têm uma autoestima boa, né? A autoconfiança não está legal. Então elas gostam de ter pessoas próximas. Só que a gente já ouviu muito isso também, de falar assim, poxa, eu não sei se essas pessoas... A gente até estava conversando disso, né, padre? Você me falou fora daqui, mas assim, às vezes a pessoa tem fama e ela não sabe se os amigos próximos dela são porque ela tem fama ou porque
Porque ela eles tem uma gostam dela. de ser gostada. É. Então, a pessoa, quando ela tem esse receio, ela fica meio na neura de quem que gosta de mim de verdade, quem não gosta de mim de verdade. Então, isso pode gerar também uma questão de afastamento social, de depressão, de baixa autoestima, porque ela nunca vai ter certeza. Tanto que tem gente que fala assim, os meus amigos são os meus amigos desde a época que eu era pobre, por exemplo. E aí, são os caras que continuaram comigo. Aí, esses eu tenho certeza. Porque a pessoa nunca vai perceber, porque ela não tem essa visão de quem está se aproximando por interesse ou não. Mas se a gente parar e refletir, dá para saber. Dá para saber. Ao mesmo tempo, pessoas que têm esse tipo de comportamento, existem muitos artistas, porque o artista é famoso normalmente, sim. Então às vezes ele praticamente ele fica mais com os amigos de infância, porque eram pessoas que sempre estiveram perto dele. Mas isso também não é, a gente respeita, mas não é o correto, porque a gente também precisa apostar na sua capacidade do hoje, perfeito. Não é? Porque a gente não pode ser valorizado somente por aquilo que você tem, ou por onde você chegou. Claro que isso, como você colocou muito bem, eu mesmo tenho crises como padre, porque só o fato de você ser um padre, dentro de um mundo espiritual, existe o interesse de se aproximar dos padres, tá? Ainda mais quando você tem uma certa fama por alguma coisa, ou porque você aparece na televisão, ou numa rádio, ou porque a sua missa lota. Então muitas pessoas às vezes se aproximam de você. E isso nos faz pensar, mas está aproximando por quê? Né? Porque fala, padre, nós gostamos muito do senhor, porque o senhor é ótimo. Então a gente fica sempre muito com os pés no chão. É uma coisa que faz parte da nossa psicologia também. Perfeito. E nos leva a ter cuidados, porque a gente sabe. Eu também já me senti vítima, de uma certa forma, por causa do meu sacerdócio, da minha fama. E eu percebi que pessoas se aproximaram porque queriam pegar uma certa carona e tinham alguns interesses. Mas isso, como você falou, faz parte do nosso cotidiano. Mas existem um tratamento para isso? Para as pessoas... Primeiro, ela tem que se autoconhecer. Para falar, olha, eu tenho um interesse meio estúpido, muito meu, de me dar bem. A pessoa teria que ter essa consciência e procurar um bom profissional para pedir ajuda. Tem porque... Tem como ajudar? Tem. Se a pessoa... A grande questão é essa. Se a pessoa procura, tem. Tá. Porque se ela procura, ela vê que tem algo que ela precisa enxergar, entender, melhorar. Né? Tem algo que não está legal nela e que talvez ela percebeu que ela machucou uma ou outra pessoa que ela gostava até, e aí isso gerou nela uma coisa de eu não posso mais ter esse tipo de comportamento. Mas não é comum. Por quê? Porque a pessoa que faz isso, primeiro, muitas delas não enxergam que elas estão fazendo algo negativo. Elas não acham que eu estou fazendo nada de errado. Não, eu tô salvando o meu aqui, é a minha forma parte de... da vida. A vida é assim, a vida né? é assim, acabou. Ela tem toda uma autoexplicação do porquê ser assim. Né? E outra coisa, as pessoas que tendem a ser dessa forma... Lembrando, o sociopata também é assim, mas ele é pior, ele tem mais coisas negativas perigosas. Mas a pessoa que ela tem esse comportamento, ela é muito egocêntrica, muito egoísta até. Então ela não preza muito pelo sentimento do outro. Então como é que ela vai chegar e falar assim, puxa, machuquei alguém que eu gostava, puxa, peguei o cargo de alguém porque, enfim, eu fiz alguma coisa e eu atrapalhei a vida. Ela não vai ter essa percepção. Perfeito. Porque primeiro é ela. Então é muito difícil você encontrar uma pessoa que vá até o consultório e fala assim, olha, eu sou... Mas nós podemos dizer que pessoas que têm esse tipo de comportamento, tá, que acaba prejudicando você, ok? Ela é considerada, dentro do campo da psicologia, uma pessoa que precisa de um tratamento, ou simplesmente é uma questão do caráter da pessoa, e isso não tem nada a ver com um tratamento, é a personalidade dela, é a psicologia dela que é dotada dessa maneira. Como você trabalharia como psicólogo isso aí? Sociopatia, transtorno, aí é através de remédio, o caso daquelas cenas das mulheres da novela. Que aí é realmente, por isso que são todos considerados vilões, né, das novelas e tal. Então aí e assim, pouquíssimos aparecem para ser tratados disso, porque eles não entendem que isso é um problema.
Agora, como é que a gente trataria isso? Mudança de cognição, ou seja, de pensamento a respeito da realidade da vida das pessoas, e a mudança de comportamento, né? Então, como é que a gente faria isso? De pouquinho em pouquinho, fazendo a pessoa entender e se abrir um pouco mais para o emocional da outra pessoa. Entender, criar um esquema de empatia com os pares dele, com o familiar, ou entender a história de vida dele, porque às vezes não é da personalidade dele ser assim, mas ao longo do tempo ele aprendeu a ser assim. Como uma defesa na própria vida. Defesa, isso não é uma desculpa de ser assim, mas ele acabou se tornando assim porque ele entende inconscientemente que é a forma de sobrevivência. Perfeito. E aí a gente consegue, ao longo do tempo, ir quebrando isso e trazendo outra forma de ver a vida, entendendo outras formas, né? O perdão, porque muito provavelmente ele tem muitas questões ligadas com pessoas do passado, negativas. Então tudo isso é meio para se trabalhar, né? Agora, o difícil é a pessoa aparecer ali. Agora, o que é importante também, padre, é entender como uma pessoa não cai nisso. Ou seja, como ela não vai ser atingida por uma pessoa que está só buscando tirar vantagem. Primeira coisa que é muito importante é você ter uma comunicação assertiva. Ou seja, saber falar não é importante e saber distanciar a pessoa quando você vê que opa, ela não tá me proporcionando nada positivo. Ter medo de ter que tomar dessas posturas. Exatamente. Falar não, a pessoa sofre muito com isso, né? Ah, não consigo falar não e tal. E aí a pessoa vai montando em cima, ela vai tirando vantagem. Gente, acabei de falar aqui com o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro, que mais uma vez aqui deu uma aula para todos nós. E que você fique bem atento e atento aí. Você viu como que ele já deu essas dicas importantes? Que a gente possa pegar esse caminho para a gente tentar crescer no meio de tudo isso. Gabriel, mais uma vez, show de bola, obrigado. Você é maravilhoso. Gente, obrigado, até a próxima. Gente, tá vendo? Grande Gabriel já nos deu aqui um novo ensinamento e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Pantanal, né? Essa questão toda de preservação. Já, já.